Oi, Sora. Oi. Nossa, Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Bem também. Bom dia, Sora. Bom dia, Gabi. Gabi, hein, Gabi? Hã? Oxi, o que tem eu, filha? Sexta-feira, seu Gabriel, sexta-feira. Catarina, abaixa esse fogo, por favor. Obrigada. 1 do 10. 1º de outubro, hein? Eita, lasqueira. O tempo tá voando. Vamos ver. Igor, Davi, Guilherme, Isa, Ana. Já a Ana cortou o cabelo, vocês viram? Adorei. Corajosa. Tira o chapéu, muita coragem. Ficou lindo. Henrique, Carlos, João, Poli, Marcos Augusto. Vamos lá. Carlos, Kevin, Ana Clara, Catarina, Igor, Marcos, da Júlia. Juliana. Davi, João, Isabelle, Augusto, Pedro não, Giovanni não, Presunto também não, Tassim, Gabriela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oxe, faltando um monte aqui. 12. Igor. Depois. Henrico. Arthur tá aí? Não. Sofia também não. Sofia não. Lucas. Não. Carlos já coloquei. Kathleen coloquei. Ana Clara só tá Pereira. Catarina tá aí. Igor também. Eduardo não. Júlia não. Davi tá aí. Guilherme não. Acho que agora ficou certo. Marcos tá aí. Não, Gui tá aí sim. Então, vamos lá, né? Bom dia a todos, espero que vocês estejam todos bem, né? Vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos iniciar o módulo. Vamos ver. Módulo 12, página 17. Oi, Sora, desculpa não ter respondido. Oi, João. Não tava conseguindo ligar o microfone. Tá bom. Página 17. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Na página 17,
tem aí, no módulo 12, o item distribuição eletrônica. O nome já está falando, né? Distribuir elétrons, distribuição eletrônica. Tem uma imagem muito comum, né? Encontrada em livros, mostrando a estrutura atômica, né? Mostrando que no centro nós temos o núcleo atômico formado por partículas chamadas de prótons e nêutrons. E em volta, ao redor desse núcleo, estão as partículas elétricas negativas, que são os elétrons. Dados os elementos químicos a seguir, determine o número de elétrons presentes em sua eletrosfera. Pessoal, pelo amor de Deus, número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Sônia, rapidinho. Que página tá? Que eu tô 17. pegando puxou agora. Ah, obrigada, Sônia. Que é igual ao número que tem aí. Então, peraí que eu tô... Deixa eu ver quem tá chegando aqui, rapidinho. Júlia e Arthur. Então, o que vocês vão fazer? Aí na apostila de vocês, tem já o número atômico, que é o número 13. Vocês não podem esquecer que quando vocês estudaram lá os primeiros módulos com o Miguel, nós vimos que ele deve ter dito para vocês, com certeza, que número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons, e que esses números aqui é igual ao número atômico. Então, o número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons. É tudo o mesmo número. Então, se eu pegar aí o primeiro elemento químico que tem aí no exercício, que é o alumínio 13. Alumínio 13. Tá escrito assim, né? Se vocês procurarem um alumínio na tabela periódica, ele é o de número 13. Então, esse número aqui é o número atômico. Quem é o número atômico? É o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons. Ele pede para vocês colocarem quantos elétrons tem o alumínio. 13. É só repetir o número, tá? Extremamente simples. É um exercício até meio idiota aí. É só para vocês lembrarem o conceito de número de prótons, número de elétrons, número atômico, é tudo a mesma coisa. Então, olha lá, ó. Letra B. Só repetir, ó, 47. O sódio tem 11 elétrons. O bário são 56, o número atômico, 56 elétrons. Cálcio são 20 elétrons. É o mesmo número. Não vai alterar em nada. É só fazer isso daí. Simples, né? Muito simples. Vou presença aqui para os alunos que chegaram agora. Augusto. Augusto não. Augusto já tá. Arthur. Giovanni e a Júlia. Certo? Então, exercício extremamente básico aí, simples de tudo. O exercício de número 2 e o de número 3, um complementa o outro. Ele tá assim, ó. Aí é experiências, tá? Por isso que eu tô passando rapidinho. O número atômico existente é o que caracteriza e diferencia cada elemento químico. Como você imagina que estejam distribuídos ou organizados os elétrons na eletrosfera de cada elemento?
que vocês vão dizer com palavras. E aqui embaixo, na questão 3, vocês vão desenhar um desses. Escolhe um. E vocês vão tentar desenhar para mim, fazer um esquema, um desenho, mostrando esses elétrons que vocês colocaram aqui, como eles estão distribuídos em desenho. Ok? Então, aqui, escrito, e aqui o desenho. Vai lá, rapidinho. Terminou? Eu quero ver. Vocês vão acionar a câmera de vocês e vão mostrar o desenho para mim. Se vocês não quiserem aparecer, não tem problema. Mas mostra só o desenho para eu ver como é que vocês desenharam. Qual é a ideia que vocês têm de átomo, de distribuição eletrônica, tá? Vai lá, rapidinho. Quanto tempo tem pra desenhar, Sora? 2 minutos, tá bom, né? Pra desenhar o negócio eletrônico? É, rapidinho. Jogo rápido. Precisa tá perfeito, não. Faz aí o que você acha que deve ser. Já fez, Catarina? Não? Quem for terminando pode ir acionando a câmera e me mostrando. Sora, eu fiz, mas ficou muito ruim. Tô Não pensando tem em fazer de problema. novo. Mostra pra Tá, nós. peraí. Vou mostrar. Vira a câmera. Ó. Pera, dá pra enxergar? Aí eu fiz, tipo assim, ó. A primeira camada da curvinha tem só uma bolinha. Não sei porquê. Eu lembro... Alguma coisa na minha memória fala que tem que fazer isso. Tipo, na primeira camada é só uma bolinha. E aí nas outras é pra dar 10, que é o NE. Eu esqueci o que é. Tá. Tem 10 bolinhas aí, certo? Tô Sim. terminando o meu, Sora. Tá bom. Obrigada, Isa. Imagina, Sora. Tá bom, Gabi, não tem problema. Quem vai tomar sorvete comigo sexta-feira que vem? Quem Oxe. vai? Quem vai Ah, eu tomar topo. sorvete comigo sexta-feira que vem? Aonde? Bora! Bora todo mundo! Vai ter Vamos. entrega do material sexta-feira que vem, a partir da 1 Sora, eu hora, e vai terminei, ter Sora. sorvete. Ficou horroroso. Nossa, Eita, Sora, Sora, vamos. sorvete. Eu topo. Eu tô perdendo um gosto por sorvete, Sora. Ah, Ai, vamos lá Catarina, bater um essa papo criança então, é muito Catarina. estranha. Para de ser chata. Não, nunca sou estranha, é sério, realmente, tipo, não que eu não gosto, Sora, eu gosto de terminei, sorvete, ó. mas eu não vejo uma coisa tipo, nossa, tem Nossa, que virado pra mim. Entendi. Oi, Ambrósio. Ô, Ah, rapaziada. rapidão. Oi. Ô, Sora, o Augusto mandou falar que daqui a pouco ele tá voltando, que ele caiu. Tá bom. Ó, Sora, Ô, ficou horrível. João, fala alguma coisa. Ah, Sora, eu desenhei a estrutura e as 10 bolinhas lá. Mas ficou feio. Deixa eu ver direito. Aí, para que você curso. Aí, Nossa, tem parça. fala alguma coisa. Nossa, que bonito, ficou bonito. Então, Eu? Falar o quê? É Só pra você aparecer ficar na tela grandão na principal. tela. Ah, é que a gente gosta de ver seu rosto, João, ele é tão bonito. Sora, eu desenhei a estrutura atômica e aquelas 10 bolinhas que ficam no meio dela e ao redor da estrutura. Só isso. Quantas voltas você fez? Eu fiz 1, 2, 3, 4. 4. Quantas que você fez, Isa? Uma 5.
Umas 5. Deixa eu ver, Arthur. O Arthur desenhou um outro modelo atômico. A senhora desenhei do Arthur, eu posso mostrar? Deixa o Arthur mostrar primeiro. Fala alguma coisa, Arthur. Então, professora, eu fiz esse com 3 arcos e desenhei as 13 bolinhas do alumínio. Espera aí. Fala de novo, que eu vou contar. Eu desenhei o átomo e desenhei as 13 bolinhas do alumínio. Nossa, Arthur, que gracinha. Deixa eu ver, Catarina. Eu fiz o estilo do Arthur, eu fiz 3 negocinhos em volta. Calma que tá focando. Foca, amigo. Eu fiz assim. Tá bom, Sônia? Você fez o 10? Sim. Fiz. Isso aí. Quem mais quer mostrar? Que tem câmera aí? Não? Fechou? Arthur, explica para Oi. nós como é que você fez essa distribuição aí. Por que você colocou 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, e na terceira você colocou quantos? 4. 4. O que te Não, senhora, fez fazer essa separação dos elétrons aí? porque, tipo, eu achei melhor, por causa que as camadas menor, a camada do meio, ela tá entre as duas. Daí, tipo, eu falei, por estar entre as duas, deve ser melhor colocar mais elétrons aqui e menos elétrons na primeira camada e na última. Então foi por um acaso que você fez isso. Você tem É. um rabo, hein? Você tem o rabo virado para a Lua, assim, a hora que ele alinha com o Sol e a Lua e os planetas. Menino, você distribuiu as camadas eletrônicas perfeitamente do jeito que tem que ser. Porque, assim, os cientistas, fazendo a distribuição dos elétrons nas camadas, eles fizeram um modelo muito parecido com esse que você desenhou, que ele é chamado de modelo de sistema solar, onde você tem o núcleo. Peraí. Onde a gente tem o núcleo no meio. Então, nós temos aqui o núcleo. Vou desenhar o núcleo de vermelho. O núcleo seria, no sistema solar, o Sol. E em volta desse núcleo atômico estariam aqui o quê? As camadas da eletrosfera. Cada camada dessa está simbolizando basicamente a órbita de cada um dos planetas. Então, ficou muito parecido com o sistema solar, certo? Aí, nós temos cientistas estudando os átomos. Eles perceberam que essas camadas eletrônicas, quanto mais próximo do núcleo, é as primeiras. Quanto mais longe, é as demais. Então, a primeira camada é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Por que a professora pôs 3? Qual é, Arthur, o número atômico desse elemento químico que você colocou aí? Qual que você escolheu? Alumínio, é 13. Alumínio 13. Então, Arthur, ele pegou o elemento químico de número 13. Significa que entre as 3 camadas, ele pôs 3, a gente vai saber por que tem 3. Entre as 3 camadas que ele desenhou, aleatoriamente, ele colocou os elétrons aqui e deu 13. Por que ele colocou 2 aqui, 8 aqui e o resto na última? Ele disse que foi aleatório. Mas os cientistas descobriram que a primeira camada, o primeiro nível de energia, só cabem 2 elétrons. Não cabe mais do que 2. Na segunda camada, que a gente chama de segundo nível,
ele disse assim que o máximo de elétrons que cabe na segunda camada é 8. E aí, com isso, ele foi observando que tem elétrons que têm 4, 5, 6, 7, 8 camadas, tá? 8 não, 7 camadas. E ele deu um nome para essas camadas. Aí ele desenvolveu essa tabela aqui que tem aí na apostila de vocês, na página 17. 17 não, 18. 19, desculpa. Essa tabela aqui. E aí os cientistas descobriram que o átomo tem o núcleo e conforme a eletrosfera que ele tem, cabe no máximo esse número de elétrons. Então, na primeira camada, cabe no máximo 2. Na segunda camada, cabe no máximo 8. Na terceira, no máximo 18. Na quarta, 32, 5, 32, 6, 18, 7, 8. E ele, para não ficar em números, ele deu nome a essas camadas. Então, ficou de K até Q. Então, a primeira camada aqui é a camada K, L, M. Então, o alumínio tem 3 camadas. Por que que o alumínio só tem 3 camadas? Porque na primeira camada de qualquer elemento químico só cabem 2 elétrons. Então, eu venho aqui e desenho 1, 2 elétrons. Só cabem 2. Ficou claro, vou escrever de azul. Não cabe mais do que 2. Na segunda camada, cabem 8. Ele tem 13. Então, 8 mais 2, 8. 9 e 10, certo? Então, ó. Então, eu posso pôr 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais 2 dá 10. Quantos elétrons está faltando para chegar no 13? Quantos? Vocês estão aí? Fala, Zé. Opa, Sorocaba. Que susto, achei que estava sozinha na sala. Falei, gente, será que eles não estão me ouvindo? Oi, Sora, oi. Quantos? Quantos elétrons? Quantos? Tem 7, né? Se na primeira camada tem 2, que é o que pode ter. Aham. Na segunda camada tem 8, que é o que pode ter no máximo. Deu 10, certo? Quanto Sim. está faltando para chegar no 13? 3. 3. Então, na próxima camada, o máximo de elétrons que ele vai ter aqui, para chegar no alumínio, é 3. Ô, Então, Sora, Arthur, mas isso varia, não é? vai variar de acordo com o elemento químico. Tá. Qual foi o elemento químico que você pesquisou aí? Qual que você fez? Eu peguei o Ne, que é... Ne. O Ne é quanto? Que número atômico é ele? É 10. 10. Muito bem. O Ne é 10. Então, a primeira camada do Ne é 2. A segunda camada é L, vai dar 8. 8 mais 2 já dá 10. 10. Então, o Ne, ele não tem a camada M. Não tem. O Me só tem 2 camadas na eletrosfera. Entenderam? Conforme vocês vão fazendo os exercícios, conforme vocês vão vendo aí na tabela, vocês vão perceber que esses números não variam, tá? Então, o cientista, ele começou a trabalhar com as camadas da eletrosfera, tá? Por que é importante saber quantos elétrons em cada camada? Para que isso, professora? Para que, gente? Qual é o intuito disso? Para não ser burro. Além de... Pra passar Eu acho que é adiante. pra, tipo, equilíbrio, sei lá, do elétron. Não sei. Sabe por que a gente tem que saber isso? Porque na natureza, no nosso dia a dia,
Esses átomos, esses elementos químicos, eles se juntam com outros elementos químicos e formam o que nós chamamos de moléculas. E aí as moléculas vão fazer parte da nossa vida, né? E aí, como que um elemento químico junta com outro? Por que esse elemento químico junta com esse e esse outro não junta com ele? O que acontece? Tem a ver com as camadas da eletrosfera. Vou dar um exemplo para vocês que tem na apostila, que é o nosso maior exemplo, mais fácil que nós temos, que é a molécula da água. Molécula da água, H2O. Fechou? Então, eu tenho hidrogênio e oxigênio na molécula da água. Usando a tabela periódica. Peguem a tabela periódica. Pegou? Pegou? Estão aí com a tabela? Muito bem. Sim, sim. Diga para mim, procurem na tabela periódica o oxigênio e diga para mim qual é o número atômico dele. Ele 8. tem 8. 8. Sim. O oxigênio é o número 8. Significa que ele tem 8 elétrons. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons, que é igual ao número atômico. Então, se o número atômico dele é 8, significa que ele tem 8 elétrons. Fechou? Vamos distribuir? Núcleo. Ô, Sora, rapidão. Em algum Pode falar. momento da, tipo, sei lá, que a gente vai estudar, os elétrons, os nêutrons vão ter números diferentes? Não. Sempre vão ser O iguais. que eles vão ter é uma massa diferente. A Aham. massa vai variar de indivíduo, de elemento para elemento. Vocês devem ter visto isso no primeiro módulo que o Miguel deu, Sim, que a massa é diferente. Aham. né? Então, Sim. vocês devem ter aprendido lá na primeira aula o que é um elétron, como que a gente, onde fica o número atômico, onde fica o nêutrons, qual é a massa dele, um diferente do outro, para achar isóbaros, isótonos, né? Vocês viram isso já, né? Então, agora Já. nós vamos usar a distribuição eletrônica, os elétrons, tá? Então, vamos lá. Aqui está o núcleo. Oxigênio tem 8. Você, aluno, já sabe que a primeira camada, chamada de camada K, ela só pode ter quantos elétrons? 2. 2. Então, 1, 2. Mas o oxigênio são 8. Então, 2. Vamos para a próxima camada. Kl. Na segunda camada, o oxigênio pode ter, na segunda camada, no máximo 8. Então, vamos contar? 2. Eu tenho que chegar no 8, hein? 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tá aqui. Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na camada L do oxigênio, tem 6 elétrons. Pode? Pode. Não pode ter mais que 8. Mas 6 pode, 7 pode, 4 pode, 3 pode, 2 pode, 1 pode. Só não pode ter mais que 8. Tudo bem? Então, na distribuição eletrônica do oxigênio, ficou K2L6. Fechou? Agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio, qual é o número atômico do hidrogênio? É 1. É 1. Oh, que dó. O hidrogênio é 1. Então, significa, na hora que ele vai juntar com a água, ele faz isso aqui, ó. Ele pega o elétron dele, que está na última camada dele, que ele só tem uma, e gruda aqui. Esse é o hidrogênio. Esse é o oxigênio. Aí vem um outro elétron, faz isso aqui, ó. Gruda de novo com o elétron dele. Esse é o núcleo.
outro hidrogênio. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. 8 elétrons na última camada agora. Quando a gente fala que o organismo, o elemento químico, ele começa a se unir para a formação de molécula, aqui eu tenho agora a molécula da água. H2O. Essa é a molécula da água. Por que a molécula da água se forma com esses elementos químicos? Quando eu junto os átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio, na última camada, tanto dos hidrogênios quanto do oxigênio, quando essas camadas se unem, eu tenho um número que nós chamamos de número 8. O número 8 é um número estável na química. Por que a água se forma? Por que a molécula da água se formou? Porque os átomos, os elementos químicos, se uniram e permaneceram estáveis. Quando os elementos químicos se unem e a última camada deles forma um número 8, com 8 elétrons na camada, significa que você tem ali uma molécula estável. Significa que você tem um organismo ali, uma molécula de alguma substância, que ela não vai variar. E aí ela forma o que a gente chama de molécula. Então, por isso a importância de se saber quantos elétrons tem nas camadas eletrônicas dos átomos, ok? E principalmente, qual é a que nós vamos usar? A última camada. A última camada é chamada de camada de valência. A camada de valência é a última camada do átomo. É nessa camada, é nesses elétrons, são esses elétrons que vão se unir aos elétrons da camada de valência de um outro átomo para a formação de uma molécula. Deu para entender? Então, os elementos químicos, eles se comportam dessa forma. E aí a ciência foi fazendo isso, e sabe o que ela fez? Para a gente ficar mais fácil, ela fez todo esse trabalho e colocou para a gente aqui na tabela periódica. Aonde que na tabela periódica tem as camadas da eletrosfera? Onde? Onde está? Aqui. Onde? Vocês me falam. Aonde está a distribuição eletrônica aí? Nossa, Soraya, tu me pegou, calma aí. Tá na tabela, os caras já pôs na tabela, pra gente não ficar quebrando a cabeça. Sabe onde ela tá? Vamos todo mundo olhar para o número atômico 12. Quem é o 12? Magnésio. Magnésio, muito bem. Do lado esquerdo do magnésio, tem 3 números. Quais são os números, João? 282. 2, 8 e 2. O magnésio é o número atômico 12. Olha aqui, que bonitinho, gente. 8 mais 2? 10. 10. 1 mais 2? 12. 12! Ele já dá quanto tem em cada camada. Exatamente. Então, na camada K, ele tem 2. Na camada L, ele tem 8. E na camada M, ele tem 2. O magnésio tem quantas camadas? 3. E cada uma delas com a quantidade de elétrons em cada uma das camadas. Tudo bem? Respeitando
o máximo de elétrons em cada uma delas. Como assim, professora? Usando essa tabela aqui, os caras observaram que o máximo está aqui, tá? Vocês vão perceber que da família terceiro período, assim, olhando na horizontal agora, tá? Primeiro período tem o hidrogênio e o hélio. O segundo período tem o lítio, o berílio, o boro, o carbono. No terceiro período, sódio, magnésio, alumínio, silício, ok? Quando vocês chegarem no quarto período, né, e vocês observarem, vocês vão perceber que tem alguns elementos químicos que na terceira camada da eletrosfera não tem 18 elementos, 18 elétrons. Olha lá, olha o potássio. K2L8, M8. Se o M pode ter 18, por que eu não coloquei os 9 lá? Porque, gente, existe alguns comportamentos nos elementos químicos que são variáveis. Então, assim, o máximo de elementos químicos, o máximo de elétrons é 18. Mas, em alguns casos, pode acontecer de ter menos, tá? Então, na hora de uma distribuição eletrônica, né, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então, eu gostaria de ler aqui para a gente finalizar essa parte. Então, vamos lá. Voltam lá na página 18. Nós vamos ler... Aqui, ó, no último parágrafo. No entanto, os elétrons não se distribuem de qualquer forma nessas camadas. Existem algumas regras a serem respeitadas. As camadas ao redor do núcleo são chamadas de níveis de energia e comportam um número máximo de elétrons. Um número máximo de elétrons. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia dos elétrons localizados nessas camadas. A essas camadas ou níveis de energia foram atribuídas as letras K, L, M, N, O, P e Q. E cada uma delas comporta um número máximo de elétrons. Observe a tabela. E aí você tem aqui. Aqui. Agora, utilizando a tabela, distribui os elétrons em cada camada para cada um dos elementos a seguir. Tem uma observação aqui, eu até ler para vocês. Ó. Professor, permite ao aluno que faça atividade independentemente do número de elétrons que ficam na última camada. A intenção é que ele perceba que a distribuição em níveis nem sempre obedece à teoria do 8, que é aquela que eu falei para vocês. Depois disso, será aplicado o diagrama de Pauling, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, o que vocês vão fazer aqui? Aqui, vocês vão fazer de acordo com essa tabela. Então, nesse momento, vocês não vão olhar na tabela periódica, tá? Essa parte aqui, que eu contei para vocês, que tem na tabela periódica já aí pronto, é bom vocês saberem que existe, mas vocês não vão olhar nela agora. Isso aqui a gente vai usar no diagrama de Pauling. Vocês vão fazer agora de acordo com o que a gente fez aqui, tá? Observando cada camada direitinho, sem se preocupar, sem olhar na tabela periódica. Eu contei a informação para vocês terem uma ideia que esses números aí da esquerda são as camadas eletrônicas, tá? Então, vocês vão fazer aqui normalmente. Por exemplo, vamos fazer o ouro. 79. É o último aí, ó. 79. Vamos lá. O 79. Vamos lá. K2, L8, M18.
Eu preciso 79. Então, eu pus 18, 19, 20, 28. Tá longe ainda, né? Continua olhando na tabela, ó. N32. N32. Quanto já deu aqui? 30, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 58, 59, 60, Eu acho que é né? 60. É. 60. Ó, 60 menos 79 vai dar 19. Não, Na 19. próxima camada, já deu 32, tá vendo? Então, a gente vai parar aqui, ó, 19. Entenderam? Vocês vão colocar o máximo que cabe na camada e para quando der o número. Então, o O seria 32, mas você não vai pôr 32 aqui. E se você colocar 32, vai dar outro número atômico. Você vai fazer a continha de menos até onde deu para você colocar o número certo ali. Tudo bem? O19, esse daqui é a camada de quê? Camada de valência é a última camada, certo? Então, a camada de valência é a última Professora, camada. Oi. e a camada de valência, ela só pode ter 32 também? Não, a camada de valência, ela pode ter vários números, tá? Tá. Mas, geralmente, para ela se ligar a outro, ela tem que ter, no máximo, 8. Ela não pode ter mais que 8. Por isso que os gases nobres, olha lá na tabela periódica os gases nobres para vocês verem. Tirando o hélio, todos os outros, olha a camada de valência deles. Quantos elétrons tem? 8. 8. Como eles têm 8 elétrons na última camada, eles não se misturam com ninguém. Por isso são chamados de gases nobres. Ah, Eles tá. já têm uma estabilidade, tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouquinho melhor com a tabela periódica, tá? Nesse exercício é só para vocês colocarem aí os níveis de energia mesmo em cada uma delas, tudo bem? Na próxima aula, a gente conversa sobre os outros. Se vocês quiserem usar a tabela para fazer os níveis de energia, também pode, tá? Vai ficar um pouquinho diferente disso daqui. Porque, por exemplo, ó, vamos ver o ouro aí que a gente fez, o AU. Ele é número 79. Aqui. Olha lá. 2, K2, L8, M18, N32. Depois, o que ele fez? Ele jogou esse 19. O ouro não liga com um monte de coisa? Liga, não liga? Sim, Ouro sim. com zinco, ouro com cobre. Para fazer joia, eu preciso de uma ligação. Eu não posso ter 19, eu não posso ter tudo isso de elétrico, senão não vai ligar. O que a gente vai fazer na regra do octeto, que é a regra que a gente vai ver na próxima aula. Você vai pegar esse número 19 aqui e vai fazer o que a tabela periódica está fazendo. Ele tirou um daqui. Quem vem depois do O? K-L-M-N-O? P. P. Ele pegou o P, colocou um elétron no P, tirou aqui e colocou o quê? 18. Por que ele fez isso? Para o P ter a instabilidade de não ter mais que 8 elétrons na última camada para ele se ligar. Então, na tabela periódica, os caras já fez isso daqui, tá vendo? Já passou para lá, para o P ser a camada de valência. Entenderam? Então, na hora se vocês quiserem fazer esse exercício usando a tabela, já fica pronto. Mas aí seria um assunto para a próxima aula. Entenderam? Ô, Sora, então, vamos supor, se a camada de valência, que vamos supor é a O, ela passar do número 8, ela não vai se ligar com mais nada.
Não. E aí é por isso que na tabela periódica eles colocam que naquele elemento químico ele deveria ter 18, no caso do ouro. Mas ele não tem. Por que ele não tem? Porque ele tem ligação química. E para ele ter ligação química, ele tem que ter mais uma camada. E aí descobriram que o ouro tem mais uma camada. E que uma camada que ele tenha mais, ele lança um elétron para lá, para ela ficar instável. E aí a camada de valência ficando instável, ela se liga a outros elementos químicos. Olha que maluquice, né? Então, na química, nós vamos ter bastante coisa boa para aprender aí, bastante coisa diferente. Tá bom? Fechou? Fechou, Sora. Façam os exercícios. Os exercícios do Moodle, façam com a tabela periódica. Fechou? Fechou. Usem a tabela periódica, por favor. Beleza, Tá bom? Sora. Beijo, fica com Deus, bom fim de Tá bom, semana. Sora. Tchau, E até Beijo, semana que Sora. vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Beijo. Beijo.